Olá, meu amigo, minha amiga, que Deus venha abençoar você grandemente neste dia, em o nome do Senhor Jesus, que o Espírito do Todo-Poderoso ache o lugar dele dentro do seu coração, porque esse Espírito quer ser seu amigo, quer ter intimidade com você. Amém? História de hoje: alguém está ali em cima de uma ponte muito alta. Quando alguém gritou, nossa, vem descendo alguma coisa estranha. E alguém falou, deve ser algum sofá, alguma coisa que jogaram na água. O outro falou, não está parecendo sofá. E alguém falou, eu tenho um binóculo aqui. Quando ele olhou de binóculo, ele falou, mas não é que é um corpo? Alguém disse, um corpo? Sim, é um corpo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, é um corpo mesmo. E um homem falou, mas é de homem ou é de mulher? Ele fala, não dá para identificar. Não dá, sabemos que é um corpo. É adulto ou criança? Parece ser adulto, parece. E aquele corpo vinha descendo lentamente pelas águas. E ali foi chegando pessoas, porque todos começaram a apontar em direção daquele rio e carros foram parando. Carros foram estacionando para ver o que era. De repente tinha já uma multidão de pessoas e todos ficavam falando, corpo de quem? Quem será? Quem será? E uma pessoa que ficava ali debruçado naquela ponte olhando, falou, aquele corpo está indo embora, mas eu fico aqui pensando. E quando ele está falando, o homem falou, é um corpo de um adulto. Aí o homem falou, é homem ou mulher? Aí ele falou, parece que ele está de bruço. Parece que ele está de bruço. Não dá para ver muito bem. E alguém fez uma pergunta, onde estará passando a eternidade do espírito deste corpo? E todos ficaram em silêncio. E ele falou, está desfrutando da glória doce e resplandecente de Jesus? Habitará agora na presença de Deus? Será que ele encontrou a salvação, o gozo eterno do seu Senhor? Ou será que ele foi para o inferno? Está em planto agora, desconsolado, num fogo eterno, naquele lugar onde nenhuma felicidade é possível? Será que ele está na morte eterna? Qual teria sido a opção que marcou a mais importante da sua vida? Será que alguém pregou o evangelho para ele? Será que alguém falou, você precisa aceitar Jesus, porque se você morrer... Será que alguém falou? Todos ficaram quietos. E aquele homem olhando com binóculo, quando aquele homem de novo falou, como será que ele morreu, hein? Será que foi um crime? Quem cometeu esse crime? Será que ele tinha esposa? Tinha filho? Qual a idade dele? Será que os seus parentes já sabem? Seu pai já sabem? Seus avós já sabem? E o que ele seria? Que profissão ele teria? Será que ele não foi morto por um engano? Alguém matou achando que estava matando outra pessoa? Já pensou? Alguém matar o outro por engano? Deve ser terrível. Será que ele reagiu a algum assalto e mataram ele? E todos ficavam quietos e aquele corpo vindo, descendo. E de repente, aqueles homens olhando, aquele corpo nunca cruzava a ponte. Quando ele falou, em algum lugar do mundo alguém tem agora as mãos manchadas de sangue porque matou essa pessoa. Por que será que um homem mata o outro? Dizia ele. Será que é só porque tinha uma arma na mão? Que tristeza. Por que será que o mundo é assim? Aquele homem não parava de falar. E todos ficavam em silêncio, uns comentários baixos.
E aquele homem volta a falar: e quem ficou chorando? Será que ele tinha uma noiva que estava esperando ele para se casar? Ou talvez ele poderia ter sido odiado e alguém está falando: morreu tarde, bem feito. E a mãe, como deve estar a mãe desse rapaz? Chorando. E se ele tem filhos, como estão os filhos dele? E aquele corpo vem se aproximando lentamente. E ele falou: alguém deixou uma pessoa viúva, alguém deixou filhos órfãos. Meu Deus, que mundo terrível, dizia eles. E todos ficavam quietos, olhando. Ninguém falava nada. Aquele corpo vinha boiando. Quando aquele homem fala mais uma vez: alguém terá por acaso evangelizado este homem? Será que quando ele estava vivo alguém entregou um folheto para ele? Alguém falou de Jesus para ele? Será que teve algum crente que teve coragem de pregar o evangelho para este homem? Será que ele teve chance de aceitar Jesus? Será que ele chegou em alguma igreja? Será que ele era de alguma igreja? Será que ele teve a oportunidade de parar diante de uma TV e assistir um culto evangélico? Será? E de repente ele para pensar, todos ficam pensativos naquela pergunta. Quando o homem falou: mas está parecendo ser o meu filho que está ali. Aquele mesmo homem que fazia as perguntas falava: está parecendo ser o meu filho. Não, é a roupa do meu filho. Todos mobilizaram e desceram correndo até a ponte. E alguém conseguiu jogar uma corda e conseguiu amarrar, puxar aquele corpo para as beiradas, para as margens. Quando de repente eles viram o corpo, não é que era o filho do homem, não é que era o filho do homem que fazia as perguntas. E ele falou: é o meu filho, é o meu filho. O que aconteceu com o meu filho? Ele começa a chorar e fala: bem que eu avisei para ele não andar nos caminhos perdidos. Bem que eu avisei para ele: firma com Jesus, meu filho. Bem que eu tentei trazer ele para a igreja, mas a culpa foi minha, porque o primeiro a sair da presença de Deus foi eu. Nós éramos felizes na igreja. Eu tive um problema seríssimo com o meu pastor, e o primeiro a sair foi eu, e ele não queria sair, ele chorava ali. E as pessoas falando: calma, senhor, calma, não, deixa eu desabafar. Ele tocava na igreja, ele fazia a obra de Deus, e eu saí. Ele também ficou frustrado, e depois ele acabou saindo. E ele começou a entrar em caminhos errados. E pelo jeito alguém o matou e jogou na água. Esse aqui é o meu filho. Meu Deus, que tristeza, que coisa horrível. Eu não podia imaginar que eu estou fazendo perguntas, pensando que é o filho do outro, é o meu próprio filho. E aquele homem chorava sem parar, já com aquele jovem morto ali, descendo o rio abaixo. É triste, mas eu quero ler para você, livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então o rei, palavras de Jesus, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Jesus está falando de inferno. Jesus está falando de um lugar horrível, um lugar onde as pessoas serão atormentadas. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quem peca vai acabar morrendo, diz a palavra. 1 João,
capítulo 3, versículo 25. Desculpa. 1 João, capítulo 2, 25. Essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Com Cristo você tem a vida eterna. Sem Cristo temos a morte eterna. Com Cristo entraremos no céu. Sem Cristo seremos atirados no inferno. Decida sua vida. Não espere a morte chegar, porque quando a morte chegar não tem mais como decidir. A vida é decidida quando você tem vida. Depois de morto não tem como fazer mais nada. Aquele homem, ele foi muito frustrado na igreja e ele saiu da igreja. Seu filho continuou na igreja, mas depois o mesmo espírito que o tirou da igreja também acabou entrando na vida do filho, e o filho saiu dos caminhos do Senhor, e o filho pelo jeito começou a usar droga, começou a beber, e o fim dele foi sendo assassinado, jogado naquele rio onde o próprio pai começou a querer pregar, falar de Deus, fazendo reflexão, quando de repente ele viu que era o próprio filho. Que tristeza, né? Quarta-feira temos um culto abençoado. Rua Walter Ramos Jardim, número 205, bairro Nova Iguaçu. Vá lá. Eu ungi todas as cadeiras. A sua está ungida. Você quer que outra pessoa pegue a sua bênção, é isso? Tem uma cadeira ungida para você, para que você seja curado, para que você seja tratado. E eu orei em cada cadeira dizendo: aquele que sentar nessa cadeira vai ser totalmente restaurado, seja qual for a área da vida. E essa pessoa é você. Não deixe o diabo segurar você, não deixe o diabo roubar a sua bênção. Vai para a igreja, meu irmão. O mundo está um caos. Os sinais estão aí no mundo para todos verem que Jesus está voltando. Só falta você. Quarta-feira, 8 horas da noite, culto na Igreja do Evangelho Quadrangular. Rua Walter Ramos Jardim, número 205, bairro Nova Iguaçu. Tem uma cadeira ungida esperando você, só para você ser abençoado. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.